Meu nome é Marney Fernando, sou goiano, nascido em Anápolis. Nasci com um talento para artes, né? Salve a Mãe Natureza, pois é dela que vem toda a nossa vida e é dela que podemos viver. Do contrário, seremos infelizes. Por isso, amar a Mãe Segurando pra não rir. não nos fará mal. Jaiko, Jareko, oh, Jaiko, Jareko, Tiko, Jaiko, Jareko, oh, Jaiko, Jareko, Tiko. De uma família onde não existia ninguém assim com essa vibe de desenho e tal. A gente já via ali a minha mãe, que sabia escrever um pouco, meus tios, que eram compositores, alguns mineiros, inclusive, sou filho de 2 mineiros. Eu nascido com esse talento de arte, meu pai e minha mãe não sabiam muito bem o que fazer comigo. Então, me colocaram na escola de artes, mas também não tinham estrutura para me bancar lá com pincéis e coisas, quando a coisa começou a ficar um pouco mais séria, né, de custos. E aí eu acabei me ligando ao lápis, né, ao lápis preto, ao desenho, a lápis. Mas sempre aquela coisa de hobby, sempre aquela coisa de um garoto mal aproveitado, né, como no nosso país existem aos milhares aí. E fui trabalhar em açougue com meu pai, mas sempre no açougue onde eu trabalhava, sempre havia um toquezinho ali de organização, um toquinho de arte, algum ponto que eu conseguia colocar no açougue. Até que um dia um amigo meu me falou, olha, estão precisando de um desenhista para trabalhar. Um amigo meu está precisando de um desenhista. Aí eu pensei, pô, desenhista, trabalhar com desenho, como assim? Isso não é para mim, né? Porque as coisas, para gente que sai da periferia, da classe baixa, as oportunidades não surgem, elas são muito difíceis. Eu me aventurei, fui conversar com essa pessoa que estava precisando de um desenhista, levei meus desenhos e ele estava precisando de um desenhista publicitário, criação, criar logomarcas, essas coisas. Mas eu não tinha experiência alguma e não me sentia capacitado. Para minha surpresa, eu acabei me saindo bem no teste e fui contratado. E aí foi uma outra negociação difícil com os meus pais, porque eu ganhava mais sendo açougueiro do que sendo desenhista publicitário. Mas encarei esse desafio e comecei minha carreira como desenhista publicitário. Na época não existiam os computadores gráficos, a gente trabalhava com desenho manual. Acho que o pessoal mais da minha geração, aí, na faixa dos 50 anos, e que é designer, lembra bem, a gente trabalhava com letra 7, com régua paralela, com compasso, com canetas nanquim. E assim a minha vida de arte partiu para aí. Então a arte sempre me puxou muito. Então, como diz a música do Milton Nascimento, né, todo artista tem que ir onde o povo está. Então eu gostaria muito, eu queria muito isso, mas a vida prática acabou me segurando na minha cidade. Eu acabei ficando, me casei, tive 2 filhos lindos, e construção de casa, levar filho em escola e sempre usando a minha arte na propaganda, na publicidade. Até que, infelizmente, né, a gente não se casa para isso, até que eu me separei em 2011 e foquei minha vida para ficar ali meio próximo aos meus filhos, a acompanhar a evolução deles. A minha filha está se formando em publicidade esse ano, agora de 2021. E eu queria estar perto para mostrar e estar junto com a minha filha e junto com o meu filho. Mas aí aos poucos eu fui percebendo que o meu sonho, o meu desejo, a minha vibe, o meu intuito de sair, de viajar e tudo não fazia parte, não compunha com a minha filha naquele momento. Ela está no momento dela e esse é o meu momento. E aí meio que me senti liberado para em 2018 sair para o mundo.
Seguinte, nós estamos na Bahia, tem um gato aqui na frente, nos guiando o caminho, um gato preto, um cachorro, né? Mas os animais estão sempre a nos proteger e nos guiar. Cuidado, cuidado. Vamos pegar o urucum. Urucum. A gente vai pegar o urucum, mas ele foi fiscalizar, né? Uma propriedade que estava com muitas plantações de urucum e nós queríamos compartilhar. E aí o Malê trouxe também o seu amigo Sapinho. Veio no meu O pescoço. verdadeiro original. E olha aqui, ó, plantação de urucum. Então eu fui viver na estrada mesmo, fomos para Curitiba passar o Natal e o Ano Novo com o presidente Lula, né? Essa questão política também foi uma questão fundamental para a minha decisão de sair da minha cidade, que a minha cidade foi uma das que mais deu votos para o Bolsonaro, e eu não só me senti, como eu estava, eles me fizeram sentir, e eu me senti um peixe completamente fora d'água da minha cidade. Então, perdi clientes, perdi amigos, perdi parentes, e a minha nova família se tornou a família de esquerda. É a gente pobre, é a gente excluída, é a gente marginalizada, que é o meu povo. A gente colhe aquilo que a gente espalha. E eu estou colhendo isso na minha nova fase da vida. Quando apareceu a oportunidade na aldeia Maracanã, que são duas palavras mágicas, com o nosso mestre, nosso líder, José Orutal, Guajajara, que me deu várias oportunidades na aldeia Maracanã para que eu pudesse experimentar novas coisas, principalmente na área da construção, na área do pensamento mais coletivo que a aldeia Maracanã propicia. Conheci muita gente boa lá, tive também algumas pequenas tretas, até para me moldar. E a aldeia Maracanã, eu digo, existiu um Marne antes e outro depois. Surgiu essa grande oportunidade, que era um sonho antigo meu, de trabalhar com bioconstrução. E é justamente nas casas que a gente vai construir, nas casas de bioconstrução, onde a gente quer levar uma proposta, uma ideia, de soluções ecológicas que a gente vai juntar, que a gente está aprendendo e ao mesmo tempo tentando também fazer pesquisas e depois, posteriormente, ensinar. Um modo de vida mais em conjunto, mais em harmonia com a natureza. O homem, onde o ser humano está, sempre existe uma degradação, sempre existe uma exploração do meio ambiente. Mas a gente quer propor soluções, propor ideias e juntar as ideias, né? Porque isso tem grandes mestres aí e é muita pretensão da gente querer ensinar, ou querer propor ideias e coisas, porque na verdade a gente está aqui para aprender também. Mas a gente vai juntar essas ideias e vai colocar nesse canal para vocês. Bem, na aldeia Maracanã, eu comecei a trabalhar, eles me deram a oportunidade da gente trabalhar com tecnologia fotovoltaica, que são painéis solares, inversores, a parte elétrica, que existia uma carência na aldeia, e eu me senti apto a realizar, buscando tutoriais na internet, buscando experiências de pessoas que me deram uma força, nos deram uma força. A gente conseguiu montar um sistema solar fotovoltaico na aldeia Maracanã. Posteriormente, a gente também trabalhou na parte da autonomia da água, que a aldeia Maracanã também, quem conhece lá, sabe que lá existia um problema grave da questão da água. Simplesmente não tinha água na aldeia Maracanã. Então a água vinha de fora, através de caminhões-pipas que abasteciam a aldeia, e a gente conseguiu através do apoio do Urutal, da Potira, que é a nossa cacica lá, e das pessoas em geral, da Júlia, Chavante, a gente conseguiu empreender lá um bom sistema de água. Então a água hoje na aldeia Maracanã já deixou de ser problema. Essa sim, essa está 100%. A gente está montando agora os banheiros lá e tal. A gente, nessa questão de montar os banheiros, a gente construiu os banheiros lá, ainda com técnicas de alvenaria comum, e fizemos algumas intervenções lá
mais voltadas para banheiros secos e para casas de taipa. Vendo esse nicho de mercado, essa carência, eu quis me inserir, eu quis me colocar à disposição, eu quis ter essa oportunidade de construir com bioconstrução. E aí eu me aventurei a me colocar à disposição num grupo do YouTube chamado A Esquerda Compra de Esquerda. Inclusive recomendo muito esse grupo. Eu acho que a gente da esquerda tem que fortalecer a esquerda, contratar pessoas com pensamento esquerdista, comprar de pessoas que tenham produtos de esquerda. Por quê? Porque o pessoal da direita não pensa duas vezes antes de demitir uma pessoa quando vê que ele é voltado mais para a socialização, para o comunismo, para a ideia da distribuição de renda. Então esse pessoa, como sou eu e como somos muitos, ela é encarada como um inimigo do capital, do dono, do empregador. Então eles demitem a gente, eles não compram da gente, então eu acho que a gente tem que se fortalecer, sim. Então, Esquerda Compra de Esquerda no YouTube. Então, nesse grupo, quando eu coloquei a minha proposta, a minha ideia, estou me colocando à disposição, estou me especializando nisso, as pessoas meio que se confundiram, porque eu coloquei algumas fotos de algumas casas lá, e as pessoas acharam que tinha sido eu que tinha construído, e não tinha sido eu que tinha construído. Aí eu fui corrigir a legenda, colocando fotos ilustrativas. Mas eu tomei um susto com o nível, o número de acessos, o número de comentários, o número de pessoas querendo falar comigo, querendo me contratar. Mas quando eu falava, olha, eu tenho pouca experiência, eu estou me especializando, eu tenho capacidade, mas ainda estou aprendiz. Consegui, por uma ação aí do universo, a força da natureza, de Deus, de Cauré, de Tupã, eu consegui essa chance. Então a nossa primeira cliente é a senhora Ana Cristina, que é aqui de Nova Lima, próxima a Belo Horizonte, que se aventurou junto comigo nessa empreitada. O que eu considero assim uma coisa divina, uma coisa predestinada. Estou nesse lugar.